Você já parou para refletir sobre as lições atemporais do apóstolo Paulo? Suas palavras, repletas de sabedoria divina, nos mostram como trilhar um caminho de fé genuína e nos alertam contra atitudes que podem nos afastar de Deus. Neste vídeo, vamos explorar 5 ensinamentos poderosos que edificam e 5 erros perigosos que devemos evitar. Tudo isso direto das Escrituras, com reflexões profundas para transformar a sua vida e fortalecer sua jornada espiritual. Prepare-se para um encontro inspirador com os ensinamentos de Paulo, que pode fazer toda a diferença em seu dia a dia. O apóstolo Paulo, amplamente reconhecido como um dos maiores líderes da fé cristã, dedicou sua vida a ensinar os princípios divinos e a edificar a igreja primitiva. Por meio de suas cartas inspiradas por Deus, ele deixou instruções valiosas que continuam a ecoar nos corações de milhões de pessoas ao redor do mundo. Seus ensinamentos não apenas apontam o caminho da luz, a direção que conduz à paz e à verdadeira comunhão com Deus, mas também nos alertam sobre os perigos que podem nos afastar desse propósito. Vamos mergulhar juntos nesses ensinamentos atemporais, aplicando suas lições práticas e espirituais para uma vida mais alinhada com os planos divinos. Viva com amor genuíno. Paulo nos deixa uma das mensagens mais belas sobre o amor em 1 Coríntios 13, 4, 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essas palavras não são apenas um ideal distante, mas um chamado prático para vivermos com o mesmo amor que Jesus nos ensinou. O amor genuíno não se baseia em sentimentos passageiros, mas em escolhas diárias. É decidir ser paciente quando a pressa domina, ser bondoso quando a indiferença parece mais fácil. É olhar para o próximo com empatia e agir de forma a refletir a essência de Cristo. Pense no impacto que suas atitudes podem ter. Um gesto de paciência pode transformar o dia de alguém, e uma palavra bondosa pode curar uma ferida profunda. O amor verdadeiro é o que une famílias, fortalece amizades e dá sentido à nossa caminhada cristã. Reflita em quais áreas da sua vida você pode ser mais paciente, mais bondoso. Talvez seja no trânsito, em casa, no trabalho ou até mesmo com você mesmo. Nunca ceda à inveja. A inveja é um sentimento que silenciosamente destrói o coração, bloqueando nossa visão para as bênçãos que Deus já nos concedeu. Paulo nos exorta com clareza em Gálatas 5:26. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Essas palavras carregam uma advertência poderosa. A inveja não apenas nos afasta dos outros, mas também de Deus. Quando permitimos que ela tome conta de nosso coração, passamos a comparar nossa jornada com a dos outros, esquecendo que cada um de nós tem um caminho único traçado pelo Senhor. A inveja nos faz acreditar que o que o outro possui é sempre melhor, seja em bens materiais, realizações ou até em dons espirituais. No entanto, Paulo nos convida a romper com essa cadeia de pensamentos destrutivos e adotar uma postura de gratidão. Quando agradecemos sinceramente pelo que temos, abrimos espaço para enxergar a abundância que Deus já nos entregou. Escolher gratidão é um ato de amor, tanto por Deus quanto por nós mesmos. Ao invés de desejar o que pertence ao próximo, pare um momento e contemple as bênçãos em sua vida, sua saúde, sua família, sua fé e todas as pequenas alegrias do dia a dia. Esse simples exercício não só elimina a inveja, mas também nos aproxima da plenitude que Deus quer para nós.
Como você pode hoje demonstrar mais gratidão e amor? Escreva nos comentários algo pelo qual você é grato e inspire outros a fazerem o mesmo. Sua gratidão pode ser o testemunho que alguém precisa ouvir para transformar seu coração. Cultive a humildade. A humildade é uma virtude essencial na vida cristã que nos conecta diretamente ao coração de Deus e ao exemplo de Cristo. Paulo, em Filipenses 2:3, nos instrui com palavras profundas. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Essas palavras nos convidam a adotar uma postura de abnegação, colocando o bem do próximo acima de nossos interesses pessoais e reconhecendo que tudo o que temos e somos vem de Deus. Ser humilde não significa se rebaixar ou pensar menos de si mesmo, mas sim reconhecer o valor dos outros e agir com generosidade e respeito. Jesus é o maior exemplo disso. Ele, sendo Deus, esvaziou-se de sua glória para servir e salvar a humanidade, mostrando que o verdadeiro poder está em amar, servir e sacrificar-se pelos outros. Quando cultivamos a humildade, permitimos que o amor de Deus flua através de nós, tocando vidas e edificando relacionamentos. Isso significa ouvir mais, julgar menos e estar disposto a ajudar sem esperar nada em troca. É deixar de lado a ambição egoísta e a vaidade, que apenas criam barreiras para construir pontes que refletem o caráter de Cristo. Reflita em quais momentos você tem permitido que o orgulho ou a vaidade guiem suas ações. Talvez seja na maneira como reage a críticas, na busca por reconhecimento ou até na dificuldade de pedir perdão. Ao reconhecer essas áreas, peça a Deus sabedoria e força para praticar a humildade em cada decisão. Compartilhe nos comentários um momento em que você experimentou a alegria de servir ou demonstrar humildade. Sua história pode inspirar outros a trilhar o mesmo caminho. Não se esqueça de curtir, inscrever-se no canal e acessar nossos links de afiliados para apoiar nosso trabalho. Fuja da vaidade. A vaidade é uma armadilha sutil e perigosa. Muitas vezes, ela se esconde em nossas ações e pensamentos, levando-nos a acreditar que somos melhores do que os outros. Paulo, em sua sabedoria, nos adverte em Romanos 12:3. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Essas palavras são um lembrete de que a vaidade nos afasta de Deus e nos aproxima do erro. Quando nos deixamos levar pelo orgulho, perdemos de vista a dependência que temos de Deus e a graça que nos sustenta. A vaidade é enganadora porque alimenta a falsa ideia de autossuficiência. Ela nos faz acreditar que nossas conquistas são apenas fruto de nossos esforços, ignorando a mão de Deus em cada detalhe. Além disso, ela pode nos levar a buscar reconhecimento humano em vez de agradar ao Senhor. É importante lembrar que tudo o que temos, talentos, recursos e até mesmo a vida, vem dele. Fugir da vaidade significa adotar uma postura de humildade e gratidão. Não é errado reconhecer nossas capacidades, mas devemos fazê-lo com equilíbrio, dando glória a Deus. A verdadeira sabedoria está em usar os dons que Ele nos deu para servir aos outros, não para nos exaltar. Reflita sobre suas motivações. Você busca agradar a Deus ou impressionar as pessoas? Pense em como você pode praticar a humildade em sua vida. Compartilhe nos comentários algo que está aprendendo sobre evitar a vaidade e cultivar uma visão equilibrada de si mesmo. Sua experiência pode inspirar outras pessoas a buscarem a mesma transformação. Não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e conferir nossos links de afiliados para nos ajudar a continuar compartilhando a palavra de Deus. Tenha uma vida de oração. A oração é uma das maiores bênçãos que Deus nos deu. Ela não só nos conecta com Ele, mas também nos fortalece, nos guia e nos renova. Em 1 Tessalonicenses 5:17,
Paulo nos faz um convite poderoso: orai sem cessar. Essas palavras não são uma sugestão, são uma exortação para que façamos da oração uma prática constante em nossa vida. Em muitos momentos, a oração pode parecer algo simples, mas é através dela que desenvolvemos um relacionamento profundo com Deus. Quando Paulo nos chama a orar sem cessar, ele não está dizendo que devemos estar de joelhos o tempo todo, mas que nossa vida deve estar permeada pela comunicação constante com Deus. Isso significa orar nas pequenas coisas, em nossos pensamentos, nos momentos de alegria, nas dificuldades e nas decisões cotidianas. A oração é um convite para estar em sintonia com o Senhor, para compartilhar nossos corações com Ele e ouvir sua voz em cada situação. A oração também nos dá força para enfrentar os desafios da vida. Muitas vezes somos tentados a agir por impulso, mas quando paramos para orar, somos guiados pela sabedoria divina. A oração nos ajuda a descansar em Deus, confiar em sua vontade e buscar sua direção, especialmente quando estamos perdidos ou em dúvida. Além disso, a oração nos transforma. Quando oramos com sinceridade e fé, nos tornamos mais parecidos com Cristo. Ele nos ensina a orar com um coração puro, sem pretensão ou egoísmo. À medida que crescemos em nossa vida de oração, nos tornamos mais humildes, mais sensíveis à vontade de Deus e mais dispostos a servir aos outros. Como você pode integrar a oração em sua rotina diária? Que áreas de sua vida precisam ser entregues a Deus em oração? Compartilhe nos comentários seus desafios ou vitórias na vida de oração e inspire outras pessoas a seguir esse caminho de proximidade com Deus. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e conferir nossos links de afiliados para apoiar nosso trabalho. Evite o pecado da língua. As palavras têm um poder imenso. Elas podem construir ou destruir, curar ou ferir, abençoar ou amaldiçoar. Em Efésios 4:29, Paulo nos exorta com uma instrução fundamental: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que imparta graça aos que a ouvem. Esse versículo nos lembra que a nossa fala deve ser uma ferramenta de edificação, não de destruição. As palavras podem ser como lâminas afiadas, cortando sem piedade, ou podem ser como bálsamo, curando feridas e trazendo paz. Paulo nos desafia a refletir sobre a forma como nos comunicamos e a sermos intencionais sobre o impacto que nossas palavras têm sobre os outros. O pecado da língua é um dos mais sutis, porque muitas vezes não percebemos a gravidade das palavras que falamos. São palavras ditas sem pensar, críticas destrutivas, fofocas ou até mesmo piadas que podem ferir profundamente. Cada palavra que sai de nossa boca tem o poder de construir ou destruir um relacionamento, um ambiente ou até mesmo a vida de uma pessoa. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Mateus 12:34. E por isso devemos estar atentos ao que se passa dentro de nós, pois isso se refletirá em nossas palavras. Quando usamos palavras para edificar, estamos agindo de acordo com a vontade de Deus. Isso significa escolher cuidadosamente nossas palavras para incentivar, corrigir com amor, abençoar e fortalecer os outros. Ao invés de palavras que magoam, devemos buscar expressões que transmitem graça e misericórdia. A sabedoria é saber quando falar e quando silenciar, sempre buscando o bem do próximo. Como as suas palavras podem impactar positivamente os outros hoje? Existe alguma conversa ou situação em que você pode mudar sua abordagem, escolhendo palavras que construam e não destruam? Compartilhe nos comentários como você tem lidado com a língua e como isso pode mudar a sua vida e a vida de quem te ouve. Lembre-se de curtir, se inscrever no canal e conferir nossos links de afiliados para apoiar nosso ministério. Sirva com alegria
O ato de servir é central no cristianismo, e Paulo nos ensina em Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Esse versículo revela um princípio fundamental. A verdadeira liberdade cristã não é uma liberdade para viver para si mesmo, mas uma liberdade para servir aos outros com amor. Servir com alegria é refletir o coração de Cristo. Ele que, mesmo sendo Senhor e Mestre, lavou os pés dos discípulos, mostrando que a verdadeira grandeza está no serviço humilde e no cuidado com os outros. Muitas vezes, pensamos que o serviço envolve grandes sacrifícios ou ações monumentais, mas Paulo nos ensina que servir ao próximo pode ser feito de maneira simples e cheia de amor. Seja ouvindo alguém, ajudando um amigo em necessidade ou simplesmente sendo uma presença encorajadora na vida de alguém. São os pequenos gestos, feitos com coração puro e alegre, que têm um grande impacto. A verdadeira alegria vem de servir, pois ao ajudar os outros, nos aproximamos de Deus e do seu propósito para nossas vidas. Servir com alegria também nos liberta do egoísmo e da busca incessante por reconhecimento. Quando servimos, não devemos esperar nada em troca, mas sim fazer isso com o coração voltado para o bem do próximo. O serviço se torna uma forma de adoração, pois é ao servir aos outros que mostramos o amor de Deus em ação. Cada gesto de bondade, cada palavra de encorajamento, cada ajuda prestada é um reflexo da natureza de Cristo em nós. Como você pode servir aos outros com mais alegria e amor? Há alguém em sua vida que você pode ajudar hoje? Compartilhe nos comentários o que significa para você servir ao próximo com o coração de Cristo. Lembre-se de curtir, se inscrever no canal e conferir nossos links de afiliados para nos apoiar. Juntos podemos fazer a diferença. Não se entregue ao desânimo. A vida cristã não é livre de dificuldades. Todos enfrentamos momentos de desgaste, dor e frustração. Mas, como Paulo nos lembra em 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Essas palavras de Paulo são um lembrete poderoso de que, embora o corpo e as circunstâncias externas possam nos enfraquecer, o nosso espírito está sendo constantemente renovado por Deus. O desânimo pode surgir quando estamos sobrecarregados pelas dificuldades da vida, quando as lutas parecem intermináveis e quando as forças parecem se esgotar. Mas é nesse momento que precisamos lembrar que Deus está trabalhando em nosso interior, nos fortalecendo e nos renovando. Muitas vezes, o desânimo vem como uma tempestade que nos envolve, fazendo-nos perder a visão daquilo que realmente importa. Contudo, Paulo nos ensina a olhar para dentro, para o nosso interior, onde a presença de Deus opera. Ele nos renova, nos dá nova força e nos ajuda a continuar, mesmo quando parece impossível. Cada dia traz a oportunidade de uma renovação espiritual, que não depende das circunstâncias externas, mas do poder de Deus em nossas vidas. Quando o desânimo se aproxima, devemos lembrar que, como cristãos, não estamos sozinhos em nossas batalhas. Deus está ao nosso lado, sustentando-nos, e Ele tem o poder de renovar nossas forças, mesmo nas horas mais difíceis. Ele nos promete que sua graça é suficiente e que em nossa fraqueza o seu poder se aperfeiçoa. 2 Coríntios 12:9. Portanto, não importa o quanto as coisas pareçam difíceis, o Senhor é a nossa força e refúgio. Você já experimentou a renovação de Deus em um momento difícil da sua vida? Como Ele te fortaleceu em tempos de desânimo? Compartilhe sua experiência nos comentários para inspirar outros. Lembre-se de curtir, se inscrever no canal e conferir nossos links de afiliados para continuar nos apoiando.
Persevere na fé. A vida cristã é descrita por Paulo como uma corrida, uma batalha constante em que precisamos lutar até o fim. Em 2 Timóteo 4,7 ele nos diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Essas palavras refletem a resiliência de Paulo diante das adversidades e sua determinação em manter a fé, independentemente dos desafios. Ele nos dá um exemplo claro de como devemos perseverar, lutar com coragem e nunca desistir, mesmo quando as dificuldades parecem insuportáveis. A jornada cristã exige firmeza e a perseverança na fé é fundamental para completar a corrida da vida cristã com sucesso. Perseverar na fé não significa que não teremos momentos de fraqueza, de dúvidas ou de desânimo. Na verdade, Paulo nos ensina que são exatamente esses momentos que revelam o poder de Deus em nossa vida. Em nossas fraquezas, Ele é forte, e em nossas lutas, Ele nos sustenta. O mais importante é não desistir, não abandonar a fé, mesmo quando a estrada se torna difícil. Deus promete estar conosco em cada passo, renovando nossas forças e nos guiando para o seu propósito. A perseverança na fé é um reflexo de confiança em Deus. Ao enfrentarmos as dificuldades, devemos lembrar que Ele é fiel e que sempre cumprirá suas promessas. A corrida da vida cristã exige paciência e consistência, mas, com a ajuda de Deus, podemos manter nossa fé firme até o fim. Você tem perseverado na fé, mesmo nos momentos difíceis? Como pode confiar mais em Deus para sustentar sua fé até o fim? Compartilhe suas experiências e pensamentos nos comentários. Lembre-se de curtir, se inscrever no canal e acessar nossos links de afiliados para nos apoiar. Não ame o mundo mais do que a Deus. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 6,10, nos faz um alerta profundo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Essa declaração nos lembra de como o apego excessivo às coisas materiais pode corromper o coração e nos afastar do verdadeiro propósito de Deus. Embora o dinheiro e as posses sejam necessários para a vida cotidiana, quando colocamos nossa confiança neles ou os amamos mais do que a Deus, isso pode nos desviar do caminho da verdadeira paz e realização espiritual. Paulo nos ensina que a busca desenfreada por riquezas e prazeres terrenos não traz satisfação duradoura, pelo contrário, ela pode abrir portas para o egoísmo, a inveja e a falta de generosidade. O amor ao dinheiro é uma armadilha sutil. Inicialmente pode parecer que estamos apenas buscando uma vida mais confortável, mas ao longo do tempo, o desejo de acumular riquezas pode se tornar uma obsessão. Esse desejo pode levar ao desespero, ao orgulho e até à perda de nossa conexão com Deus. Paulo nos convida a refletir sobre as prioridades de nossas vidas. Devemos lembrar que o que tem valor eterno não são as riquezas materiais, mas os tesouros espirituais que armazenamos no céu. A verdadeira satisfação vem de servir a Deus e amar aos outros, e não das posses que adquirimos. Quando mantemos Deus em primeiro lugar, Ele nos ajuda a usar as coisas materiais de maneira sábia e generosa, sem que elas se tornem um ídolo em nossa vida. O dinheiro não é um mal em si, mas o amor excessivo por ele é que nos afasta da verdadeira fonte de alegria e paz. A chave para a felicidade é colocar o amor a Deus acima de qualquer outra coisa. Quais passos você pode dar para viver mais focado em Deus e menos nas coisas materiais? Como você pode escolher o que tem valor eterno em sua vida? Deixe sua resposta nos comentários para inspirar outros a refletirem sobre suas prioridades. E não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e conferir nossos links de afiliados para apoiar nosso trabalho. Paulo, ao longo de suas cartas, nos oferece um exemplo vivo de fé, perseverança e dedicação a Deus. Suas palavras são mais do que simples instruções. Elas são um guia divino que nos ensina a viver com amor,
humildade e integridade, enquanto nos alerta para os perigos que podem nos desviar do caminho correto. Ele nos chama a ser vigilantes, a não nos deixar seduzir pelas coisas do mundo, mas a focar no que é eterno e verdadeiro. Ao aplicar esses ensinamentos em nossa vida, estamos mais próximos de refletir o caráter de Cristo, nosso verdadeiro exemplo. Cada lição que Paulo compartilha conosco é como uma luz que ilumina o nosso caminho, ajudando-nos a tomar decisões sábias e alinhadas com a vontade de Deus. Se aplicarmos essas lições de amor genuíno, humildade e perseverança, podemos transformar nossas vidas e as vidas daqueles ao nosso redor. Que possamos sempre recordar que, mesmo diante das dificuldades, a fé em Deus e o compromisso com seus princípios são as chaves para uma vida plena e cheia de propósito. Se este conteúdo tocou seu coração e você sente que estas lições de Paulo podem fazer a diferença em sua vida, não deixe de compartilhar essas palavras com seus amigos e familiares. Curta o vídeo e inscreva-se em nosso canal para mais ensinamentos que podem fortalecer sua caminhada com Deus. Não se esqueça de conferir nossos links de afiliados, que nos ajudam a continuar oferecendo conteúdo que edifica a vida cristã. Que Deus abençoe sua jornada e continue guiando seus passos.